Saúde a todos os irmãos e amigos, na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o que vamos compartilhar com todos nós é a imitação que toda a humanidade devia fazer. Não é desconhecido a ninguém a preocupação das pessoas se imitarem umas às outras. Podíamos até dizer que é quase como uma competição as pessoas se quererem imitar. E a verdade, irmãos, é que todas as pessoas têm alguém a quem gostavam de imitar. E cada um, sem que ninguém dê por isso, vai fazendo os possíveis por imitar a pessoa a quem admira. Seja um ator, seja um cantor, um escritor, um jogador de futebol ou até mesmo um pregador. Há uma vontade constante de sermos iguais à pessoa que admiramos. Pode que tenhamos vontade de perguntar: tem algum mal o querermos imitar esta ou aquela pessoa? Não, irmãos, não tem mal nenhum. Tudo depende da atividade da pessoa que queremos imitar. Só que há imitações que não devíamos fazer e fazemos. E há outras que devíamos fazer em cada dia e nem disso nos lembramos. Então, irmãos, como o nosso propósito é falar do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver, por a sua palavra, as imitações que devemos fazer e as que não devemos fazer. Uma coisa curiosa é que fazemos mais as imitações que não devíamos do que as que devíamos fazer. Em 2 de Reis, no capítulo 17, e no versículo 12 e também no versículo 15 diz assim: E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes dissera: não fareis estas coisas. Versículo 15. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. Irmãos, aqui a palavra vaidade em termos bíblicos, ela significa idolatria. Então, uma das coisas muito importantes é que nós não devemos imitar os idólatras. Essa é uma das imitações que não devemos fazer. Então, irmãos, o que podemos entender a respeito do que terminamos de ler é que nós, o povo do Senhor nosso Deus, não devemos imitar as coisas do mundo. Fomos separados para sermos diferentes. Amém? Para podermos ter este benefício de sermos diferentes do resto do mundo, o Senhor Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário, para que pudéssemos ser salvos deste abismo pecaminoso que ao bem dizem não prestar e a tudo o que não presta dizem ser bom. Estas palavras encontram-se escritas no livro de Isaías, no capítulo 5 e no versículo 20. Irmãos, a Igreja do Senhor Jesus Cristo não foi instituída para fazer parte das fantochadas do mundo,
quero exortar a todas as pessoas sobre um pormenor que talvez nunca ouviram. Irmãos, tudo o que fazemos nas congregações que não está de acordo com a palavra de Deus é de procedência maligna. Eu pergunto, será que temos valor para dizer amém? Eu vou repetir, irmãos. Tudo o que se faz dentro de qualquer congregação que não está de acordo com a palavra de Deus é de procedência maligna. Leia a Bíblia. Leia a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Se há vontade de perguntarem, então, a quem é que nós devemos imitar? Devemos ser imitadores de Deus. Vamos ler em Efésios, no capítulo 5 e versículo 1, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, irmãos, podemos ver que o que é bom é sermos imitadores de Deus. As pessoas no mundo, para serem imitadores desta ou daquela pessoa, quem admiram, têm um esforço tremendo para ver se os conseguem imitar na perfeição. Mas para sermos imitadores de Deus, não há preocupação nenhuma. As pessoas desleixam isso por completo, não se interessam por isso. Mas o que era mesmo bom para todos nós era que cada um de nós, cada pessoa, se esforçasse por ser imitador de Deus. Amém? Mas se há vontade de perguntar como é que alguém pode ser imitador de Deus? Irmãos, nós vivemos o mundo das religiões. Um mundo de liberdade. E cada um apregoa a sua forma de querer imitar a Deus. Mas eu vou-lhe dizer que no meio deste mundo religioso só há uma forma de podermos ser imitadores de Deus. Só há uma forma de sermos imitadores de Deus. Irmãos, há muitos anos atrás, o Senhor me permitiu que tivesse uma visão. E a visão que tive, se via tudo escuro. Acima dessa escuridão, só via as mãos dos crentes levantadas, louvando ao Senhor nosso Deus. Ao fim de alguns anos, o Senhor nosso Deus me fez entender que para sermos imitadores de Deus, não é preciso andar com ídolos às costas em procissões. Não é preciso fazer promessas andando de joelhos ou de arrastos. E também não é a celebrar festas em épocas do fim do ano. Mas sim em aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. Esta é a única forma de podermos ser imitadores de Deus. Sabem porquê, irmãos? Porque Ele nos garante que quando o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a ser novas criaturas. Ninguém, irmãos, ninguém pode ser imitador de Deus sem primeiro aceitar ao Senhor Jesus Cristo
como Senhor e Salvador da sua vida. No livro de João, no capítulo 5 e versículo 23, diz assim: para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Pode andar por muitos lados, pode fazer muitas coisas, mas se não honrar ao Senhor Jesus Cristo, pode estar descansado que também não está a honrar ao Pai que o enviou. Então, irmãos, podemos entender que todas as vezes que nos reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, é estarmos a louvar a Deus na beleza da sua santidade. E é também estarmos a ser preparados para sermos imitadores do Senhor nosso Deus. Amém? De todas as pessoas que há no mundo, só uma teve a ousadia de incentivar a todos nós a sermos seus imitadores. Esta pessoa foi o apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 4 e versículo 16, diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. No mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 11 e versículo 1, diz: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em 3 de João, no versículo 11, diz assim: amados, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Podemos entender, irmãos, que para fazer o bem é importante aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Não só porque passamos a ter vida eterna, mas também aprendemos a ser imitadores do Senhor nosso Deus, porque todo o bem é proveniente do trono da graça do Senhor nosso Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1 e versículo 17, diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, irmãos, é importante ter ao Senhor Jesus Cristo no nosso coração para que sejamos capazes de aprender a sermos imitadores do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Pode que tenhamos vontade de dizer: irmão, ser imitador de Deus não é fácil. Se há vontade de dizer isso, irmãos, tem razão. Não é fácil. Mas o servo do Senhor, o apóstolo Paulo, sabendo que é difícil, disse: sede meus imitadores como eu de Cristo. Amém? Será que, ao menos, estamos a ser imitadores do apóstolo Paulo? Já que ser imitadores de Deus não é fácil, mas ele nos aconselha: sede meus imitadores como eu de Cristo. Será que estamos tendo a preocupação em cada dia de sermos imitadores de Paulo? Creio que seria muito bom, irmãos, para todos nós. Seria mesmo muito bom que fôssemos imitadores do apóstolo Paulo como ele era de Cristo. Então, irmãos, em forma de exortação para todos nós, vamos usar alguns pontos para sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, não fazia acepção de pessoas. Será que podemos ser seus imitadores?
Jesus Cristo não fazia acepção de pessoas. Eu pergunto para todos nós, será que podemos ser seus imitadores? Jesus Cristo nunca entristeceu ninguém. Mais uma vez, irmãos, eu pergunto, será que podemos ser seus imitadores? De fazermos um esforço diário para não nos andarmos a entristecer uns aos outros? Irmãos, mas o irmão está a dizer para não nos entristecermos uns aos outros. Eu não ando aí na rua a entristecer as pessoas. Pois é, irmãos. Mas entristecemos-nos uns aos outros dentro da congregação dos santos. Vamos fazer um esforço para que isso não aconteça, para que possamos todos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo nunca entristeceu ninguém. No Senhor Jesus Cristo há tudo de bom. Tudo, meus irmãos. Há tudo de bom. Para que cada um de nós faça um esforço diário para em todos os dias sermos seus imitadores. Vamos imitar aquele que nunca o ofendeu, que nunca entristeceu, que nunca explorou a nada, mas que amou a todos como mais ninguém sabe amar. Abriu os seus braços na cruz do Calvário para serem cravados com pregos, para dizer a todo o mundo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Amém, irmãos? Já pensou se todas as pessoas no mundo fossem imitadores do Senhor Jesus Cristo? Não havia tanta guerra, não havia tanta gente chorando em todo o mundo, não havia tanta desigualdade social. Era, com certeza, tudo muito bom para todas as pessoas. Era mesmo tudo muito bom, irmãos, para todas as pessoas, se tivessem o esforço de serem imitadores do Senhor Jesus Cristo. Não de serem ou de sermos religiosos, mas sim de sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 15, versículo 12, diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? O Senhor Jesus Cristo não disse: matai-vos uns aos outros, mas disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. Mas, irmãos, isto de matarmos-nos uns aos outros é o que as pessoas fazem de mais fartura em cada dia em todo o mundo. Se matam uns aos outros fisicamente, se matam uns aos outros espiritualmente. E é assim que vamos vivendo. Não devia ser, irmãos. Devíamos ter a preocupação de sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Todas estas coisas, irmãos, vão acontecendo porque não há vontade, não há um esforço diário de querermos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo.
e para sermos seus imitadores, irmãos. Não tenha dúvidas no seu coração. O primeiro passo é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, para que sejamos salvos, tendo vida eterna, e depois fazermos também um esforço de pormos em prática em cada dia a sua palavra na nossa vida. Amém? Para você que por a primeira vez ouviu falar desta forma da palavra de Deus e gostava de ser um imitador do Senhor Jesus Cristo, tendo salvação, tendo vida eterna, eu o convido, se gostava de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, feche os seus olhos por uns breves segundos e repita esta oração comigo. É só o que tem que fazer. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Te peço, perdoa todos os meus pecados. Ajuda-me a andar no teu caminho. Lava-me no teu sangue, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e ajuda-me a ser teu imitador. Ajuda-me em cada dia a guiar-me por a tua palavra. Te agradeço, meu Senhor, por a tua misericórdia, por o teu perdão e por o amor com que me amaste. Se fez esta oração, eu o convido a que procure um lugar, o que lhe for mais acessível, onde se prega a palavra do Deus vivo. Congregue-se aí. Que o Senhor abençoe. Foi para mim um prazer compartilhar esta porção da palavra de Deus consigo. Mas também para você, prezado amigo, que sente que tem andado afastado dos caminhos do Senhor nosso Deus e nesta hora quer se reconciliar com Ele. Da mesma forma, faça essa oração. Entregue o seu coração para Jesus. Peça-lhe perdão. Ele está de braços abertos esperando por si. Jesus te ama e eu também. Foi para mim um prazer poder compartilhar consigo. Espero que tenha sido do seu agrado. Em nome de Jesus Cristo, assim eu me despeço. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe ricamente. Amém.